Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Best Concertos. Eu sou o Matheus Kuhn e hoje nós vamos reparar a placa C14 CO4 T810, a famosa placa com o problema do U19. Eu estou com algumas placas aqui na bancada, então esse é o modelo da placa. Essa é a placa que nós vamos reparar hoje. Fazia dias que eu queria trazer esse vídeo para vocês. Eu quero fazer uma explicação bem detalhada de como é feito todo o procedimento para reparar o U19. Tá certo, pessoal? Vamos para a bancada então. Ok, pessoal. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho melhor do funcionamento do U19 e do U18. O que acontece? Esses dois componentes, eles geram esse sinal aqui. Eles são VCC SW. Tá certo? Maravilha! Por que eu estou iniciando com esse nome? Porque se você for nas primeiras páginas do esquema elétrico da placa C14 CO4 T810, você vai ver a sequência de start da placa e você vai ver VCC SW. Então você tem que entender da onde que vem esse sinal, o que gera, o que não gera. Antes de nós falar um pouquinho melhor do 19, você tem que ter em mente uma coisa. Nós precisamos que o CI Charger esteja ok, enviando 19 volts para a placa. Nós precisamos que a fonte de 5 volts esteja ok, esteja gerando 5 volts, e nós precisamos que a fonte de 3.3 também esteja ok. Então o CI Charger manda 19 volts para a fonte de 5, fonte de 5 recebe e ela envia 5 volts para a fonte de 3.3, 5 volts ele vai ser distribuído na placa, e esses 3.3 eles também vão ser distribuídos na placa, sendo que ele vai para o U19. Esses 3.3 e o I5 também, eles vão para o 19. Tá certo? Maravilha. Entendido essa parte? Agora nós vamos em si para o U19. O que acontece? O U19... ele é um componente que ele não é soldado na placa, como um MOSFET, por exemplo, de 8 terminais, que você tem 4 terminais de um lado, 4 do outro, solda ali, maravilha, você tira, remove, ressolda, faz o que você quiser. O U19, ele é rebalado, certo? Ele usa esfera 0,30 mm e ele é soldado na placa dessa forma. Então o que acontece? Para que vocês entendam melhor, ele é assim, ó. Embaixo dele tem as esferinhas, que são as esferas de 0,30, e aí ele é soldado na placa. O corpo dele é em silício. Se você quebrar o U19, você vai ver que vai ser um monte de caquinho de vidro dele, porque ele é projetado em silício, porque passa uma corrente alta por esse componente. Por isso que ele dá problema de solda fria, por isso que ele entra em curto, porque os terminais se unem, aí fecha curto, lascou. Ele vai superaquecer a temperaturas altíssimas, às vezes até detonar aí as trilhas da placa T810. Ok? Até aí entendido? Então maravilha. Esse é o nosso U19, tá certo? Então, o que acontece com o U19? Ele recebe dois sinais aqui, que é o IN1 e o N2. Então, ok? No IN1 a gente vai ter mais 5 VA. No IN2 a gente vai ter mais 3.3 VA. Maravilha! Esse sinal ele está entrando no U19. Como que eu faço para medir esse mais 5 VA e esse mais 3.3 VA? Você vai procurar aí no circuito o capacitor C460
você vai conseguir medir no terminal positivo dele, aqui, esse mais 5 VA. E no sinal mais 3.3 VA, nós vamos ter o capacitor aqui, C471. Nós vamos medir aqui um sinal positivo da linha mais 3.3 VA. Tendo em vista que aqui nós temos terra, tá certo? Eles são capacitores que eles estão aterrados na placa. Então o que acontece? Aí nós temos um terceiro sinal que entra no U19. Esse sinal que entra no U19 é o que vai fazer o componente começar a trabalhar. Então ele é o mais 3.3. Ele é o mais 3.3 VS-ON. VS-ON. Quando esse sinal ele é emitido para o 19, o 19 daí ele vai emitir alguns sinais, OUT1 e OUT2. Quais são os sinais que ele vai emitir no OUT1? Ele vai emitir mais 5 VS. Mais 5 VS. E no OUT2 ele vai emitir mais 3.3 VS. E aí, para nós medir esses sinais, nós vamos medir no mais 5 VS, no C438. E aqui embaixo, no 3.3 VS, nós vamos medir o sinal no C464. Ok? Maravilha. Componente funcionando, você vai ter que dar o start na placa e aqui no C464 você vai medir mais 3.3 VS e aqui no C438, sinal positivo, você vai medir mais 5 VS. Maravilha. Agora o que acontece? O componente entrou em curto, o componente precisa ser anulado da placa e nós temos que retrabalhar essa parte. Ressoldar um componente novo não vale a pena. Daqui a um tempo você vai ter o mesmo problema com a placa, porque esse MOSFET duplo ele dá esse tipo de problema. Então aqui ficou muito simples agora. Nós com o esquema em mãos, nós removemos o U19 da placa, certo? Ele foi removido, ficou só os terminais soldados na placa, que são pontos de esfera. Muito simples, aqui você vai pegar o C460, você vai unir ao C438, você vai pegar o C471 e vai unir ao C464. Você vai pegar o lado positivo do C471 e vai unir ao lado da linha positiva do C464. A mesma coisa do C460 ao C438. Você vai unir o lado positivo deles e aí nós vamos ter a placa alimentada com esse sinal que ele é o U19 que gera ele. Então a gente anula o U19, faz esse circuito e maravilha, a placa vai funcionar sim. Tá certo, pessoal? Placa liga, não dá vídeo, logo desliga, é o U19 na certa. Então agora nós vamos entender um pouquinho mais do U18. E eu vou explicar para vocês que o U18 ele acontece algo diferente na placa. Maravilha, aqui eu comecei a desenhar o U18. Então o U18, aqui nós vamos ter o mais 5 VA. E aqui no terminal de baixo nós vamos ter o mais 3.3 VA. Para medir os 5 VA, no caso, nós vamos ter aqui o capacitor C417. E aqui no mais 3.3 VA nós vamos ter o capacitor C414. Nós vamos ter aquele mesmo sinal entrando, que aqui no U18 ele é o mais 5 V1. Mais 5 V1. Nesse terminal do U18, que é o, se eu não me engano, se eu não tiver errado, ele é o
o EN2. Se não é EN2, é só EN. Não me recordo agora de cabeça. Mas enfim, o principal é o C417 e o C414 no U18. Aí, esses sinais vão sair. Eles vão sair. Eles vão sair no OUT1 e no OUT2. No OUT1 vai sair mais 5V. Para você medir esse 5V, você vai trabalhar no capacitor C404. E aqui embaixo, no OUT2, ele vai sair um sinal de mais 3.3V. No capacitor C409. O que acontece com o U19 é a mesma coisa que acontece com o U18. Dá solda fria, parte... acontece tudo aquilo que a gente já conhece. Então, maravilha. Para efeitos de estudo, nós vamos unir o C417 do mais 5VA ao C404 dos 5V. O C414 ao C409. Tá certo? Então, a gente unindo esses 4 capacitores no terminal positivo, nós vamos ter aí os sinais do 18 reestabelecido. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Aí aqui acontece um fenômeno um pouquinho diferente. Quando a gente une o C417 ao C404, que é o 5VA no 5V, maravilha. A hora que você está com a placa energizada, esse sinal ele já está ocorrendo, ele já está emitindo esse 5VA, ele já está indo para a linha do 5V. E quem que é alimentado? Um dos componentes que é alimentado é o cooler e o outro componente é o HD SATA. Então no momento que você pega a placa T810 e coloca o cabo de força nela, o HD vai receber os 5 volts e o cooler vai começar a girar, mesmo com a placa desligada, porque a gente teve que retrabalhar o circuito. Então isso é uma coisa que eu não encontrei explicação na internet e quero deixar aqui no canal Best Concertos sanada essa dúvida. Maravilha, isso não vai ter problema, não vai te trazer nenhum tipo de problema futuro. Só que o cooler vai funcionar e o HD também. Porém, na bateria, isso não acontece. Mesmo a gente tendo jampeado o 18, ele não vai começar a rodar o cooler e nem o HD vai receber esses 5 volts. Não vai. Por quê? Por causa do CI Charger. Então ali ele tem alguns sinais que diferenciam um pouco. E alguns outros componentes. Tá certo? Então, para efeitos de estudo, vamos compactar todos esse esquema elétrico aqui ao U18 e U19. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa parte teórica, creio que ficou bem explicada. Se surgir mais alguma dúvida, deixe nos comentários que, conforme o possível, eu vou respondendo, vou sanando. E se alguém tiver mais alguma coisa para complementar do esquema elétrico da T810, por gentileza, os comentários aqui embaixo. Então agora nós vamos para a bancada e aí nós vamos fazer o reparo do U19 ao vivo.
Aí pessoal, esse foi mais um reparo, tá certo? O reparo do U19 na placa da Positivo C14 CO4 T810. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aí, tá preparando o sistema operacional. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe para ajudar o próximo, para que essa informação chegue a todos e que todos possam executar aí com êxito esse reparo. Tá certo, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.